O ano até pode ser novo, mas as perguntas continuam sendo as mesmas. Qual vai ser a melhor ação do ano? Qual vai ser o melhor fundo imobiliário do ano? Por que eu malho tanto e não consigo botar o shape? Essas perguntas, pelo menos uma delas, eu vou responder hoje. Infelizmente não vai ser do shape. Desculpa. Caso você não saiba, eu sou consultor de investimentos. Recentemente, no nosso trabalho, nós tivemos uma reunião com o Ricardo, que é especialista em fundos imobiliários. Ele manja muito. E nessa reunião, ele falou de 3 ótimos fundos imobiliários que estão bem descontados, com menos de R$100 e que vão fazer muito sentido nesse ano. E é exatamente desses fundos que eu vou falar aqui hoje. Mas antes que eu comece, já deixa o like aqui embaixo, porque ajuda demais o canal e vamos lá, né? Esse conteúdo que eu vou falar aqui hoje, você não ia conseguir de graça assim tão fácil com o Ricardo. Então, dá o like, me ajuda aqui que já vai valer a pena demais ter feito o conteúdo. E começando nosso top 3, a gente vai falar do PVBI11, que é basicamente um fundo de tijolo. E caso você não saiba, um fundo de tijolo é aquele que investe em imóveis físicos. E no caso do PVBI11, o foco é em lajes corporativas, ou seja, as empresas alugam um espaço em determinado imóvel e fazem sua sede ou montam um escritório lá. No caso, alguém tem que ser dono desse imóvel. E esse é o foco do PVBI11. E já falando dos imóveis do PVBI11, todo o portfólio é AAA, ou seja, só imóveis de altíssimo padrão, só em localizações excelentes que tem em São Paulo. Sabe aqueles imóveis que você vê e pensa, pô, se eu tivesse só a torneira da pia daquele lugar, eu já conseguia quitar meu carro? Pois é, eu tô falando desses imóveis. Atualmente ele tem no portfólio de imóveis o Park Tower, ou seja, 100% do Park Tower é desse fundo. Ele tem 50% do Faria Lima 4440 e também tem 50% do Union Faria Lima. E além desses imóveis, ele também tem um percentual em mais um fundo imobiliário que também tem o foco em lajes corporativas com o portfólio que também é AAA. Ou seja, é de cada um desses locais que você vai receber o seu aluguel mensal. Porque caso você não saiba, os fundos imobiliários pagam aluguel mensalmente. No caso, eles tinham que pagar a cada 6 meses. Eles são obrigados a pagar a cada 6 meses, mas a maior parte deles paga mensalmente. E é isso que faz com que eles sejam ativos tão visados pelas pessoas que pensam em ter uma renda recorrente. É aquela pessoa que quer ter um aluguel mensal de um imóvel, mas não tem como comprar um imóvel porque o preço é muito maior. E acaba optando pelos fundos imobiliários. E dessa forma ela consegue essa renda mensal também. E falando em dividendos, o PVBI11 paga dividendos com recorrência mensalmente. Nos últimos 12 meses, ele pagou 7,73% em dividend yield. E quando a gente ouve falar de uma rentabilidade de 7,70% ao ano, a gente já pensa, mas... Pô, a Selic tá pagando quase 14% ao ano. Não faz sentido nenhum que eu invista em algo para me pagar quase metade disso. Mas o ponto que você tem que ter em mente é que, em algum momento, a Selic vai ter que começar um ciclo de queda, até porque há pouquíssimo tempo atrás ela estava bem mais baixa do que ela está hoje, ela chegou a patamar de 2,75. Então, se você tem um ativo que rende 2,75 e o outro que rende 8, faz muito sentido que você pegue o que tem 8. Então, faz sentido ter ativos que estão pagando pouco hoje em relação à Selic, mas que daqui a algum tempo vão estar pagando bem mais do que a Selic. Até porque esses fundos estão pagando pouco exatamente por conta da taxa Selic. Quando a taxa Selic começar a cair, eles vão conseguir pagar mais, o valor deles vai aumentar. E pensa que todos os imóveis que estão neles são de altíssima qualidade. Inclusive, isso que faz com que a vacância deles seja quase inexistente. Ou seja, todos os imóveis que estavam disponíveis para serem alugados estão alugados. Coisa que, se você tem muitos imóveis, você sabe que não é fácil que todos eles estejam alugados ao mesmo tempo. Atualmente, o PVBI11 está sendo negociado a R$ 87,50 e, além disso, ele está com um preço sobre VP menor do que 1, no caso de 0,84. E um preço sobre VP menor do que 1 significa que ele está sendo negociado com desconto. Então, é a mesma coisa que você imaginar um imóvel que custa R$1 milhão sendo vendido por R$900 mil, ele está com desconto aí. E no caso, como é um preço VP de 0,84, então ele está com 16% de desconto. Partindo para o segundo fundo, a gente vai falar do RBRF11, que é um FOF. E quando a gente fala de um FOF, não é a mesma coisa que um fundo de papel que investe em dívida imobiliária ou um fundo de tijolo que investe em imóveis físicos. Ele vai ter um mix de tudo, ele vai investir em imóveis, em dívida, enfim, ele vai investir em diversas coisas. Então, quando você investe no RBRF11, você está, por tabela, investindo em diversos fundos imobiliários. O que é muito bom, porque assim você consegue diversificar os seus investimentos. Porque imagina comigo, se você vai investir por mês R$200 e você quer diversificar isso em 5 fundos, fica muito difícil, porque é um valor baixo. Mas quando você investe em um FOF, você consegue ter acesso a diversos fundos por meio dele.
E você confirma isso quando a gente dá uma olhada no portfólio desse fundo. A gente pode ver aqui que 34% do capital dele está alocado em recebíveis, ou seja, os famosos CRIs, que são basicamente dívida imobiliária. Ele vai ter 8% investidos em imóveis, em shoppings, ele vai ter 9% em galpões logísticos, que são aqueles galpões gigantescos usados pelas grandes empresas, tipo Magazine Luiza, e lá que eles guardam os produtos deles, enfim. Isso são galpões logísticos. Ele vai ter 29% em lajes corporativas e 20% em outros ativos. Já quando a gente fala do que o povo realmente gosta de saber, que são os dividendos, nos últimos 12 meses esse fundo pagou 10,83% em dividendos. Inclusive, o último dividendo foi de 63 centavos. Atualmente, ele está sendo negociado a R$ 68,60 e também está com P sobre VP menor do que 1. Atualmente, esse P sobre VP é de 0,83, ou seja, ele também está sendo negociado com desconto. Então, resumidamente, você tem um bom ativo que tem uma boa alocação sendo negociado com desconto. E o último fundo que a gente vai falar é o BRCO11, que é um fundo de galpões logísticos. E a gente já pode ver aqui que são marcas gigantescas que alugam esses galpões. A gente tem aqui Magazine Luiza, BR Foods, Mercado Livre. Sim, a gente tem Americanas também, mas é uma participação pequena de 4%. Então, mesmo com toda essa situação acontecendo recentemente, não afetou muito o fundo. Mas, de resto, são ótimas marcas com muita qualidade. Além disso, quando a gente dá uma olhadinha no rating dos inquilinos, a gente percebe que a maior parte do portfólio tem baixíssimo risco e que quase 50% é voltado para o e-commerce, ou seja, foi um segmento que explodiu. A gente sabe que recentemente a gente teve que ficar em casa, aconteceu uma coisa que ninguém podia sair. Enfim, esse segmento, o e-commerce, evoluiu muito. E a demanda pelos galpões logísticos também aumentou junto com a demanda pelo e-commerce. E a gente consegue confirmar esse aumento da demanda de galpões logísticos quando a gente vê a vacância desses galpões. Todos eles estão sendo alugados atualmente, o que é muito bom para o fundo. E obviamente eles estão alugados porque são galpões de muita qualidade. Já quando a gente fala dos dividendos, ele teve um fluxo de dividendos recorrente nos últimos 12 meses e pagou 8,34%. Inclusive, o último dividendo foi de 65 centavos. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 96 e também está com um P sobre VP menor do que 1. Inclusive, esse é o fundo mais descontado que eu falei, ele está com um P sobre VP de 0,79, ou seja, ele está muito descontado atualmente. Caso você não tenha percebido, todos os fundos que eu falei aqui, até o momento, têm um P sobre VP menor do que 1, ou seja, todos eles estão descontados. Como eu já falei, isso acontece por conta da alta taxa Selic, obviamente quando ela cair, quando ela iniciar esse ciclo de queda, os fundos vão começar a ganhar mais valor. Então esse desconto ele vai começar a diminuir ao longo do tempo. E sabendo disso, a gente percebe que esse é um ótimo momento para você conseguir bons ativos com um bom desconto. Mas e aí? O que vocês acham? São bons ativos? Não são bons ativos? Faz sentido investir? Não faz sentido investir? Comenta aqui embaixo. E se você curtiu o conteúdo, já compartilha com quem você acha que tem que saber disso também. Esse foi o vídeo de hoje. Beijão e até o próximo vídeo.